mas esse daqui, por exemplo, eu gostei do formato. Olá pessoal, boa tarde. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Olá Cirlei, Tatiana. Temos alguns minutinhos ainda antes do meio-dia. Oi Cris. Fala Giovanni. Oi Domingas. Oi, seja quem for, quem entrou agora. Oi meu amor, vem aqui falar oi pro vovô, vem. Vem aqui. Aê, olha aqui quem chegou aqui, ó, na minha live ao vivo. Oi. Fala oi, fala oi, fala oi. É, a Ana, oi Ana, tudo bom Ana? Fala, olha quem tá aqui hoje, vai participar ao vivo com o vovô. É o tio Wesley. Fala oi tio Wesley. Oi, aí filho Wesley. Oi ele, ela falou. Ela chamou você. É, o que? O papai? Ah, a camisa dele, o Dragon Ball. Puxa, que legal. Fala, oi, gente. Fala assim, ó. Oi, tô aqui do meu vô. Oi. Olha lá, ó. O Oswaldo falou, oi, Lara. Fala, oi. Ó, tá nascendo um dentão aí. É, tá nascendo um dentão. Ixi. É. É. Ó, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Eu comentei isso, eu fui lá. É, a Bíblia? Falei que eu fui. A Bíblia. Então, cara, meu pai. É? Eu A acho que Bíblia você de vai gostar Jesus. muito de lá. Olha aqui, ó. Tipo, Olha isso. Ah. não sei se você já viu. É a mas Bíblia. É um lugar que Fala, tipo, Bíblia. é outro mundo, assim, em comparação com a gente, tipo, tá do Bíblia. nosso lado e eu não sabia. Olha só. Passando aqui Fala, dentro, oi gente, hoje eu tô com meu vô aqui pra fazer uma live com vocês. A última live da semana. Mas É, enorme, tio assim, Wesley. só de estrada de terra. Vai lá com o papai agora que o vovô vai falar aqui. Simples, Tá? assim, a gente Olha lá a bola. as crianças Olha lá as na bolas. rua, né, de bicicleta, É. não se conhece, é um lugar totalmente assim, fora da realidade. É a bola. Pega, olha lá, olha lá, vovó. Oi! Vai com ela, vovó. Vai com ela pegar a bola. Oi! É. Tudo bem com você? Ok, gente, hoje nós vamos dar uma atrasadinha porque a neta chegou, né? Então tá aqui uma festa. Ah, show, Sônia! Ainda bem, hein, Sônia? Conseguiu? Bem. É. Muito bem. Ok, gente, bem-vindos. Nós vamos começar a nossa última live dessa semana. Essa semana que nós celebramos como a Semana da Paixão. E hoje é, dentro da Semana da Paixão, a Sexta-feira Santa. Não é? O dia que dentro do calendário cristão, pelo menos calendário cristão ocidental, a gente relembra, né, e celebra o fato, a realidade da crucificação de Jesus, do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus que foi enviado ao mundo. Mas nós falamos a respeito disso, na verdade, ontem,
E hoje nós vamos olhar para o último capítulo de Mateus, o capítulo 28, nos lembrando que pode ser sexta-feira, mas o domingo vem aí, não é? Aquilo que aconteceu na sexta-feira, aquilo que aconteceu na cruz, não foi o fim, não é, da história. Aquilo era apenas o começo, né? Aquilo era apenas o princípio da história, né? A história está acontecendo e ela continua acontecendo e ela é radicalmente transformada a partir daquilo que acontece no chamado Domingo de Páscoa, que vai vir aí, não é? Então, o capítulo 28 ele é curtinho, por isso eu queria ler todo o capítulo 28 com você e depois eu quero fazer algumas observações para a gente, ok? Enquanto isso, nós vamos recebendo aí o pessoal que está chegando, meu oi para todo mundo que está entrando aí, ok? Alguém, por favor, escreva aí que nós estamos no capítulo 28. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde, vede vós onde ele jazia. Ide, caminhando depressa, e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tomaram outro plano, deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro, e lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram um corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, Mateus capítulo 28 encerra para a gente, assim como todos os demais evangelhos, a narrativa da história de Jesus, mostrando que a cruz foi apenas parte da história. O grande desfecho da história não é a morte de Jesus na cruz, o grande desfecho na história é a sua ressurreição. O grande desfecho na história é que a morte não pôde deter o Filho de Deus, a morte não pôde deter Jesus, Deus eterno que se fez homem e viveu entre nós. A morte não pôde segurá-lo, e porque a morte não pôde segurá-lo, se nós nos tornamos seguidores de Jesus, a morte também não pode nos segurar.
Então, não há o que temer. Aí eu queria destacar aqui para vocês algumas coisas, alguns pontos. Veja, quando a ressurreição de Jesus acontece, o texto nos diz que um anjo aparece e os guardas, verso 4, são tomados de grande pavor, eles ficam paralisados de medo, como mortos. Mas o anjo se dirige às mulheres, né, que haviam ido até o túmulo de Jesus. O verso 1 diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. O anjo se dirige a essas duas Marias, dizendo para essas mulheres: não temais vós, ou seja, vocês não tenham medo. Então o anjo aparece, os guardas romanos que não temem a Deus, que não conhecem ao Senhor, eles são tomados de medo e ficam paralisados de medo, é o que diz o versículo 4, mas o anjo se dirige àquelas mulheres e diz para elas: não tenham medo. Ou seja, a ressurreição de Jesus é uma realidade assombrosa, é uma realidade extraordinária, é uma realidade que traz a invasão das realidades do céu para a terra, as realidades do sobrenatural para dentro do nosso mundo natural, e isso realmente deixa as pessoas perdidas, deixam as pessoas assustadas, deixam as pessoas descontroladas, mas para aqueles que conhecem Jesus, a ressurreição não deve gerar medo em nós. Ao contrário, a ressurreição deve nos inundar de alegria. Por que elas não deveriam ter medo? Diz o verso 5, o anjo diz para elas: eu sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado. Então veja, nós não precisamos ter medo porque Jesus foi ressuscitado. Nós não precisamos ter medo porque Jesus não está mais detido no mundo dos mortos. Nós não precisamos ter medo porque o túmulo não foi capaz de segurar Jesus, o inferno não foi capaz de segurar Jesus, a morte não foi capaz de segurar Jesus. Jesus é o eterno Filho de Deus que se fez o verdadeiro ser humano, como o homem deveria ser, e ele viveu a vida humana como o ser humano deveria viver essa vida, e o resultado disso é que ele trouxe a vitória a partir dele para a vida de todos aqueles que nele confiam, para toda a humanidade que vier depositar sua confiança em quem ele é, a vitória contra a morte. Portanto, a morte não nos aterroriza mais. Diante dessa realidade da ressurreição, a ordem que é dada para nós que contemplamos a realidade da ressurreição é que a gente vá. Por 3 vezes aparece essa expressão ide no capítulo 28 de Mateus. A gente fala bastante do ide, do verso 19, né? Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, mas eu queria chamar a sua atenção que por 3 vezes aparece essa expressão. A primeira vez que aparece na boca do anjo, dizendo para as mulheres: ide caminhando depressa e anunciai aos discípulos. Então, nós precisamos anunciar aos discípulos a realidade da salvação, a realidade que nós estamos cientes de que Jesus está vivo, de que ele ressuscitou, de que a morte não pôde detê-lo. E nós precisamos contar isso. Veja que a primeira ordem é: vão e contem aos discípulos. Nós precisamos contar isso, relembrar isso uns para os outros. Por isso, a data, por exemplo, da Páscoa é uma data que deve sim ser tão significativa para a gente. Às vezes alguns cristãos se perdem com questões menores, discutindo que esse não foi a data verdadeira da morte de Jesus. Isso não importa, nós não estamos celebrando uma data, nós estamos celebrando um evento, nós estamos celebrando o evento da cruz e nós estamos celebrando o evento da ressurreição. Nós estamos celebrando a verdade de que Jesus morreu numa cruz, mas a cruz, a morte que Jesus assumiu ali não pôde segurá-lo. Então, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos lembrar uns aos outros, nos exortarmos uns aos outros.
quanto a essa realidade. Nós não precisamos ter medo de nada, nós não precisamos ter medo de governadores, nós não precisamos ter medo de presidentes, nós não precisamos ter medo de anúncios, nós não precisamos ter medo de pessoas que falam que vão nos perseguir, nós não precisamos ter medo de vírus, nós não precisamos ter medo absolutamente de nada. Sabe por quê? Porque a maior realidade que amedronta a vida de todo ser humano é a realidade da morte, e a morte não pode fazer mais nada contra a minha vida. A morte não pode mais me deter. O meu Senhor, o meu Salvador ressuscitou dos mortos e, portanto, a morte não pode mais me segurar. Por isso eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer. A morte não é nada para mim. A morte não deveria ser nada para você, porque nós sabemos que Jesus está vivo. Nós deveríamos ser tomados então de um temor que nos conduzisse a uma grande alegria. Essa é a postura das mulheres. Diz o texto que o anjo diz para ela: ide caminhando depressa, anunciai aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos. E aí o texto nos diz no verso 8 que elas saem amedrontadas, mas com grande júbilo. A melhor tradução aqui seria: elas saíram tomadas de temor. Não é o mesmo tipo de medo dos guardas. Veja, o medo que os guardas tiveram os paralisaram como se eles estivessem mortos, mas o medo que elas têm aqui, o temor que elas têm aqui, não as paralisa, faz com que elas saiam apressadamente, faz com que elas vão adiante, faz com que elas cumpram a ordem que o anjo deu para elas de irem anunciarem aos demais discípulos que Jesus está vivo. E aí, enquanto elas vão indo, aparece o segundo ide. O segundo ide vem da boca do próprio Senhor Jesus. Mas veja, ele antevém com uma saudação muito interessante no texto de Mateus. Diz que Jesus, no verso 9, de repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Geralmente, a saudação que Jesus dava era: paz seja convosco, paz seja com vocês. Essa é shalom, essa é a saudação comum, né, que era dada aos judeus. Mas quando Jesus encontra essas mulheres, ele não diz paz seja com vocês, ele diz alegrai-vos. Alegrai-vos. Então, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você, hoje é sexta-feira, mas domingo vem aí. Jesus foi pendurado numa cruz, mas o túmulo ficou vazio. Alegrai-vos. Deixe o seu coração ser cheio da alegria da ressurreição. Deixe o seu coração ser cheio dessa verdade, cheio dessa realidade. E aí, tomado por essa realidade da alegria, Jesus diz para elas: ide e dizei aos meus irmãos. Então veja, o anjo diz: ide e dizei aos discípulos de Jesus. E Jesus diz para elas: ide e dizei aos meus irmãos. De discípulos, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos adotados na família de Deus. De discípulos de Jesus, nós nos tornamos seus irmãos. De discípulos de Jesus, por causa da sua morte e da sua ressurreição, nós passamos a ser parte da família de Jesus. Nós passamos a poder chamar Deus efetivamente, realmente de Pai. Jesus é o nosso irmão, nós somos irmãos uns dos outros, nós somos irmãos de Jesus por causa da ressurreição. A ressurreição nos tirou da realidade das trevas e nos trouxe para a realidade do seu Filho amado, a realidade do reino de Deus, a realidade da família de Deus. Nós temos um novo contexto, um novo universo. Então, meu querido e minha querida, a igreja de Jesus não deveria estar morrendo de medo, alarmada, assustada com absolutamente nada daquilo que está acontecendo, porque é sexta-feira, mas domingo vem aí. Há uma cruz, mas o túmulo está vazio. A morte de Jesus venceu o poder da morte e nós estamos livres. Nós não precisamos ter medo de absolutamente mais nada. Nós podemos sair e nós podemos ir ao encontro daqueles que têm necessidade, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão na ignorância, na certeza de que o nosso irmão Jesus está conosco. Ide e dizei, ide e dizei. Ide e anunciai, disse o anjo. Aí Jesus diz: ide e dizei. Por que é importante nós irmos e nós afirmarmos a respeito da sua ressurreição? Porque o mundo tem uma outra versão a respeito disso. Os versos 11 a 15 mostram para a gente qual é a versão que os religiosos da época de Jesus, que os sacerdotes, que os guardas romanos divulgaram.
e a versão foi Jesus, o corpo de Jesus foi roubado, e essa é a versão do mundo. A versão do mundo é que Jesus continua morto, a versão do mundo é que Jesus é uma invenção humana, a versão do mundo é que Jesus não é real. Por isso nós que experimentamos a realidade da sua vida, em nós que experimentamos o poder da ressurreição em nós, não podemos ficar calados, não podemos ficar isolados, não podemos ficar sem proclamar, sem dizer que a ressurreição aconteceu, que uma nova realidade começou, que Jesus está vivo. E aí então, a terceira vez que vai aparecer o Ide vai ser na boca de Jesus novamente, mas agora lá na Galileia, dizendo que aquilo que o anjo disse que era para ser dito para os discípulos, que aquilo que Jesus disse que era para ser dito aos irmãos, deve ser agora proclamado a todas as nações da terra. Vão e façam discípulos de todas as nações da terra, disse Jesus. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, a praticar tudo aquilo, a obedecer, a minha versão aqui, é tudo aquilo que tenho ordenado a vocês. Jesus nos ordenou a proclamar o evangelho do reino, a amar, a curar, a libertar. Ele nos ordenou a ir e representá-lo como seus embaixadores, como aqueles que carregam a imagem do nosso irmão mais velho. E o texto nos diz aqui ainda que antes dos discípulos serem enviados, por 2 vezes é dito no texto que eles deveriam ir para onde Jesus estava. Olha só, quando o anjo diz para as Marias, né, para as mulheres, ele ressuscitou, ele diz assim: dentre os mortos está seguindo adiante de vós uma Galileia, lá o vereis. Ele está seguindo adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. E aí Jesus vai dizer assim, no verso 10, não temais, ide e dizei aos meus discípulos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. E aí o verso 11 diz assim, o verso 16 diz assim: os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Então, meu querido e minha querida, antes de nós sairmos para proclamarmos a respeito da verdade da ressurreição, nós precisamos ir para onde Jesus está. Nós precisamos ir ao encontro dele. Isso tem a ver com nós buscarmos nele uma vida de dependência, uma vida de intimidade. Você tem ido para onde Jesus está? Onde é que Jesus se encontra? Jesus não se encontra onde está o medo. Jesus não se encontra onde está a ganância. Jesus não se encontra onde está a sede pelo poder. Jesus se encontra onde estão os quebrados, os humildes, os famintos, os puros de coração, aqueles que têm fome e sede de justiça. É lá que Jesus está. Então nós temos que ir para onde Jesus está. Nós temos que ir ao encontro dele. Nós temos que derramar a nossa vida em adoração a ele. Nós temos que buscar uma vida de intimidade com ele. E quando nós estamos onde ele está, então nós vamos estar cheios com a vida dele, e ele vai nos enviar para onde nós devemos ir. E ele diz que quando ele nos envia para onde nós devemos ir, e se nós fizermos isso em obediência a ele, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, isso é extraordinário, isso é fantástico. Esse é o Jesus que eu e você adoramos, esse é o Jesus que eu e você celebramos, esse é o Jesus que essa semana, que nós chamamos Semana Santa, nos lembra que nós estamos servindo e adorando. Então, eu gostaria de ter condições, de ter pulmões e de ter acesso a todas as pessoas do mundo, a todos os discípulos, a toda a igreja de Jesus espalhada na face da terra, no Brasil, onde fosse, para eu poder gritar bem alto: Jesus está vivo! Você não tem que ter medo de nada, você não tem que ter medo de um vírus, você não tem que ter medo da morte, você não pode dar ouvido àqueles que estão dizendo para você: não é assim. É assim, Jesus é a verdade, é do jeito que ele diz, não é do jeito que os governadores dizem, não é do jeito que a OMS diz, não é do jeito que os líderes e os pastores dizem, se estiver contrário àquilo que Jesus diz. E o que Jesus me disse é que eu tenho toda a autoridade e todo o poder dele para ir
e representá-lo, para ir e manifestar o reino dele, para ir e tocar no quebrado, no ferido, no machucado, no desgraçado, naquele que está separado da graça dele. E eu quero dizer algo para você: não existe governo nesse mundo que seja capaz de fazer com que eu fique calado em relação a isso. Se eu tiver que ir para a prisão por causa disso, eu vou para a prisão por causa disso. Se eu tiver que ficar enfermo por causa disso, eu vou ficar enfermo por causa disso. Mas eu não vou deixar de mostrar para todo mundo, através da minha voz, dizer para todo mundo, através da minha voz, da minha vida, que Jesus, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu adoro, está vivo. Ele é real, ele é verdadeiro. Hoje é sexta-feira, mas domingo de Páscoa vem aí, e ele diz para mim e para você que o túmulo está vazio, que o inferno perdeu, que o diabo foi derrotado, que Jesus está no trono da história e que o reino de Deus vai se manifestar de forma plena e total entre nós, e todo olho um dia o verá. E aí não vai ter governo arrogante suficiente que vai bater no peito e dizer que as coisas têm que ser feitas do jeito deles. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero fazer isso hoje, para que quando chegar aquele dia, eu possa fazer isso com a minha cabeça erguida e com os meus olhos cheios de lágrimas e a minha boca cheia de riso, porque Jesus diz que aquele que não sentir vergonha dele nesse mundo, ele não sentirá vergonha dessa pessoa diante do Pai. Que Jesus inunde o seu coração com essa realidade, que você saiba que quando ele chegou no Hades, quando ele chegou no inferno, ele não chegou derrotado, ele chegou para mostrar a vitória dele, e a vitória dele foi tão intensa e tão poderosa que o túmulo não pôde segurá-lo. Ele está vivo. Que a vida e o poder da ressurreição dele fluam sobre você, venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, venha sobre a igreja de Jesus no Brasil, venha sobre a igreja de Jesus nessa geração. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, traz o poder da ressurreição sobre a tua igreja, inunde-nos, ó Senhor, com a coragem e com a alegria que inundou a vida daquelas mulheres que fizeram com que elas saíssem correndo e elas fossem dizer a todos os discípulos de Jesus: nós o vimos, ele está vivo. Inunde-nos, Senhor, com toda a sua autoridade e poder, que fez com que aqueles primeiros seguidores do Senhor enfrentassem leões, enfrentassem o Coliseu, enfrentassem Nero, enfrentassem a morte, porque eles sabiam que a morte não poderia mais detê-lo, Senhor. Essa é a minha oração, é isso que eu peço ao Senhor, por tua igreja, por cada um daqueles que estão aqui me ouvindo, mas cada um daqueles que não estão me ouvindo. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, vem com poder sobre a tua igreja. Acorda a tua noiva, Senhor. Levante a tua noiva, Senhor. Levante-a, Senhor. Levante-a na autoridade, no poder do Senhor. Levante, ó Deus, para que ela possa portar o maior de todos os movimentos da história, maior do que o movimento que aconteceu na cruz, maior do que o movimento que aconteceu quando o Senhor ressuscitou dos mortos. O maior de todos os movimentos na história será aquele quando o Senhor se levantar do trono e disser: está consumado. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, para que todos os olhos te vejam, que nós, como tua igreja, como tua noiva, carreguemos a tua presença, para que aqueles que se encontrarem conosco te vejam ressuscitado, te vejam vivendo na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. De todo o coração eu espero que o Espírito Santo faça o seu coração estar ardendo em fogo. Ele te batiza em fogo por ele. A live vai ficar aí no nosso story da CPV. Vai lá para o meu canal, compartilhe com outras pessoas. Vamos orar. Não vamos ter medo, gente. Não vamos ter medo. Não há razão para ter medo. E quando eu falo para não ter medo, eu estou falando sério, para não ter medo mesmo. Eu não estou falando para a gente ter
uma postura e um movimento político em favor disso ou daquilo. Eu estou falando que há pessoas lá fora, pessoas precisando serem tocadas, pessoas precisando serem servidas, pessoas precisando serem amadas, e a gente não deveria ter medo de fazer isso. Ter sabedoria para como fazer, sim. Medo de fazer, não. Jamais. Que o Espírito Santo possa comunicar isso ao seu coração. Deus abençoe você. Uma excelente sexta-feira da Paixão. Um ótimo sábado de aleluia. E domingo vem aí. Se você quiser, esteja conosco 10 horas da manhã para a gente celebrar junto a realidade da Páscoa. Ô meu amor, vem aqui dar tchau pra turma. Vem aqui, ó. Vem aqui. Bola! Fala tchau, gente! Fala tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até mais!